Pablo Marçal não perdeu, tá? Quero compartilhar aqui uma reflexão sobre essa análise, uma análise política, tá? Não vi ninguém fazendo aqui, indo por esse caminho. E eu quero te explicar alguns pontos aqui interessantes, porque eu acho que ele não perdeu e não é teoria da conspiração, nada aqui sobre a questão dos votos, se foi roubado ou não, tá? Não quero entrar nesse ponto aqui, embora que eu não... Cara, bate uma desconfiança, né? Essa urna aí que a gente não consegue, né? Enfim, mas vamos lá. Porque eu acho que o Pablo não perdeu, vou te explicar aqui. Mas antes eu quero contextualizar, que eu vejo todo mundo falando que, poxa, foi um tiro no pé a questão do laudo lá do rapaz, etc., do Boulos, foi ali que ele perdeu. Enfim, eu acredito que não foi o derradeiro motivo de ele ter perdido, tá? Por quê? Porque se você vê a diferença de votos, foram muito poucas. Então eu acredito que o motivo do Pablo não ter ganho foi principalmente verba de marketing. Lembrando, gente, poxa, o Boulos estava com não sei quantos milhões, mais de 50, 60, o Ricardo com 40 também, no total ali, geral, estava mais de 100 milhões em campanhas, contra um Pablo que na reta final foi conseguir 7 milhões. Então, a gente que está acompanhando o cenário político de São Paulo pelo nosso celular, a gente não tem noção de como esse investimento, esses milhões que os adversários tinham, estava sendo empenhado em marketing e propaganda naquele povo que iria votar realmente. Então a gente aqui de fora, a gente só acompanhava os views do Pablo, mas agora quantos milhões que eles estavam jogando para estar na comunidade, em panfleto, em marketing, em etc., a gente não consegue acompanhar. Então, poxa, pega um bolso da vida com só do PT 30 milhões, cara, é muito dinheiro. Então imagine o quanto de equipe que ele conseguiu pagar, o quanto de pessoas ele conseguiu investir para poder fazer o marketing e etc. Então esse ponto eu vejo que a galera não está pondo na equação, que sem dúvida foi algo que pesou, tá? Uma coisa é você ter ali, o Pablo estava com 2 milhões de verba até esses tempos, segurando ali para poder depois colocar em marketing, em tráfego pago. A galera já estava com uns milhões. Então o primeiro ponto que eu acredito que foi derradeiro foi sem verba de marketing. Segundo, sem tempo de TV. Gente, você não tem noção. Hoje a gente está com o celular aqui, mas tem boa parte da galera que tem a TVzinha aberta lá e acompanha. É muita gente que acompanha a TV aberta. E, poxa, você ligar lá e ver o Ricardo macetando, descendo a lenha no Pablo e etc, no Boulos, isso, cara, sem dúvida é um divisor de águas. Então o tempo de TV leva em muito consideração, porque ali a pessoa está sozinha, não tem nenhum adversário, ela dita o que vai falar, o que vai acontecer, todo o storytelling, e o que ela falou não tem tréplica. Então praticamente o tempo de TV conta demais na cabeça da galera que às vezes, muitas das vezes, tem um conhecimento mais baixo, beleza? Outra coisa, sem tempo de rádio. Então imagina a galera em São Paulo, cara, passa 1, 2 horas dentro de um carro, coloca na rádio lá, tá lá o Ricardo Nunes fazendo a propaganda dele, etc. Então isso conta demais e eu vejo que esses 3 pontos aqui não foi levado em consideração. Essa estrutura que os seus adversários tinham, que no nosso ponto de vista distante, a gente, isso não tem nada a ver, mas para quem tá lá em São Paulo, quem realmente iria votar, que tá com TV, marketing, rádio na cabeça, isso conta demais. Então, por esse motivo, acho que esses 3 pontos foram que, poxa, essa gordurinha aí foi o motivo do Pablo não ter conseguido ganhar, tá? Agora vamos lá por alguns pontos que ninguém está analisando, porque o Pablo foi campeão ali, o grande ganhador. Porque, primeiro ponto, hoje vai ter a live do Pablo, enquanto eu gravo aqui vai ter a live dele hoje, e eu não sei qual caminho que ele vai seguir. Eu acho, né, bem provável, que ele já vai emendar em uma sequência para poder voltar a vender os cursos deles. Por quê? Porque é por isso que ele é o campeão. Cara, ele conseguiu muita mídia e ele já conseguiu entrar no consciente da galera. Então, o Brasil inteiro conhece quem é Pablo Marçal. Então, esse momento de eleição, ele conseguiu ali um marketing gratuito muito grande, mas muito grande. Então, assim, ele tá com uma demanda enorme pelos conteúdos dele. Então, da mesma forma que aconteceu com o Bolsonaro, quando o Bolsonaro perdeu, que ele estava ajudando, colocou dinheiro, fez campanha, etc., ele já virou a chave, emendou na sequência de live para poder lançar o produto dele. Tem uma grande possibilidade de ele fazer isso agora. Vai ter a live dele hoje, talvez ele já comece, ou ele já mete um produto para vender, faz uma sequenciazinha curta e já faz um produto, ou ele vai emendar para poder vender o curso dele pior ano da sua vida no final do ano, tá? Então ele começa na sequência de live para poder fazer um lançamento híbrido, etc. Então por isso que eu acredito que ele é campeão, por quê? Porque é a única pessoa que não perderia nada se ganhasse, pelo contrário, ou se perdesse, né? Ele não perderia nada, ele só iria ganhar, ganhando a eleição ou não. Ganhando a eleição, ele teria 120 bi para poder fazer toda uma ação populista para ficar mais conhecido e ir para a presidência. Perdendo, ele tem um monte de gente que agora conhece ele, que acompanha ele e pode comprar o curso e ele ganha muito dinheiro, tá?
Por esse motivo, eu acredito que ele é o grande campeão. Segundo, que ele é um grande campeão dessas eleições. Cara, ele tá no hype. Esquece. Então, se ele for emendar para o 2026, né, ele continuar numa pegada mais pública ali, política, sem dúvida já vai se preparando com um forte candidato, porque hoje o Bolsonaro está inelegível. Bem provável, se isso continuar, vão querer empurrar o Tarcísio. Eu acredito que nos debates de frente ali, e com toda a mídia e tudo que o Pablo sabe fazer, ele vai para cima também. E a gente viu que o Brasil inteiro estava acompanhando. Então, se fosse se tornar uma eleição que é nacional, que é o cargo para presidente, ele tem forte chance de ganhar. Principalmente o Lula está na fase final, está sem energia, não sei se ele vai para uma segunda eleição aí. E se ele não for, vixe, vai ficar um caminho aberto. Então é bem provável que ele já está de olho, já viu um post dele lá para 2026 e ele sai campeão disso. Por quê? Porque agora ele sai já com uma opção, viu que ele é perigoso, viu que ele tem chance, ele, poxa, lidera a massa, ele tem uma boa comunicação. Todo mundo entendeu que o cara é um ponto de mídia, todo mundo fazendo vídeo, todos os youtubers, jornal, falava dele, poxa, a visualização vai bater 3 vezes mais. Então ele sai como o grande campeão dessa eleição, porque principalmente agora ele está na cabeça de todo mundo conhece ele, todo mundo entendeu um pouco de como que ele é ali, etc. Então a imagem dele está bem consolidada na cabeça do povo brasileiro. Então ou ele vai ganhar muito dinheiro vendendo os produtos que ele vende, ou ele vai capitalizar toda essa energia, todo esse conhecimento para poder ir para presidente em 2026. Então, esse é um ponto muito interessante. Por quê? Porque, no fundo, ele não faz nada sem pensar no futuro. Então, algumas pessoas estão levantando uma teoria da conspiração, que é o quê? Poxa, convenhamos, né? O Pablo, ele é muito inteligente. Ele não daria um tiro no pé postando aquilo ali. Então, alguns estão falando que, poxa, o Pablo, ele não queria ser eleito, ele queria só pegar essa popularidade, aproveitar da mídia ali de graça que a política dá para poder ou para vender o curso dele ou pensando na presidência em 2026. Cara, eu acredito que não. Eu acredito que o laudo ali, o negócio, não sei se é o laudo, você fala o exame, enfim, que ele postou, foi uma questão da última cartada. Ele já vinha comunicando, eu preciso de mais 3 ondas, eu acho que aquela ali era a última, na sexta-feira, para todo mundo ficar falando e ele conseguir capitalizar em cima disso. Porém, ele não contava, até eu, tá, com a resposta muito rápida que foi da equipe do Boulos. Isso foi demais. 2 coisas que eu acho que o Pablo não contava, tá, que eu não vejo ninguém falando. Primeiro, com a resposta muito rápida da equipe do Boulos, então eles correram. Lembra, sexta-feira, acho que sexta-feira à tarde ou à noite, no sábado, sem expediente, já conseguiram justiça para poder derrubar o perfil dele, já conseguiram comprovar que a questão era falsa até o momento, a gente não sabe da análise, mas já comunicaram, venderam a ideia que o negócio era falso, que o cara era morto, já descobriram que era o dono. Então, assim, foi uma resposta muito rápida da equipe do Boulos que bateu firme na questão que o Pablo é mentiroso, que ele apela para tudo para poder vencer. Então foi um negócio assim que eu acredito que o Pablo não esperava. Então eles conseguiram reverter essa ação estratégica do Pablo em algo muito negativo e realmente vincular nele que ele é mentiroso, etc. Primeiro ponto. Segundo ponto que eu vejo que ele não esperava. Ele não esperava, eu acredito que ele não pensou nisso. Que seria o quê? Se o Boulos conseguir contornar essa objeção, essa bomba que eu estou jogando no colo na reta final das eleições, o que pode acontecer? Que é a grande mídia onde o Pablo vinha batendo a eleição inteira, desceu a lenha. Então assim, a galera pegou já jogando que o Pablo era mentiroso, falsificou e etc. E todo mundo espalhou. Então foi um marketing muito negativo pro Pablo e não pro Boulos como um cheirador, etc. Então talvez ele não colocou na equação essa possibilidade. Certo? Então o Boulos respondeu muito rápido, a mídia só queria um vacilo do Pablo, ele acabou dando e todo mundo foi para cima. Então assim, se é ou não, a gente vai descobrir mais para frente com as investigações corretas, né? Que, poxa, o negócio foi tudo no desespero, sábado não tem ninguém trabalhando na justiça lá e já conseguiram. Então, mas foi talvez um negócio que o Pablo não levou em consideração. Então, eu acredito que foi um erro, mas que não foi o motivo de ele não ter perdido, tá? Por quê? Porque no fundo ali ele pode ter perdido o voto? Pode, galera. Pô, mas esse cara aí mentiu, etc. Mas quem ia votar nele votou, quem não gosta do Bolo não gosta, quem ia votar no Ricardo votou. Eu acredito que pela diferença, poxa, foi a questão mais da verba, TV, rádio, etc, tá? Agora, lembrando, cara, terceira posição
com mais de 1.700.000. O cara fez isso com um celular e uma comunicação, perdeu as redes sociais dele que estava com 13 milhões, depois perdeu a que estava com 5 milhões faltando 2 dias, perdeu o YouTube, perdeu o Telegram, perdeu tudo. Ou seja, o cara está sendo bombardeado desde o comecinho, cara, e conseguiu 1.700.000. Então, assim, ele não perdeu, cara, nessas eleições, ele só ganhou e principalmente eu já vi ele falando que ele aprendeu muito e, cara, pegou o macete do jogo. Então, se prepara aí pro homem nas próximas eleições, porque ele vai vir mais forte e quando se trata de um negócio nacional que não se limita só a São Paulo, tu vê que a galera, todo mundo tá com ele. Então, se o Bolsonaro não conseguir voltar, segura o homem, mas deixa o teu comentário, você concorda com essa análise que eu fiz aqui? Se você discorda, se você tem um ponto ali na hora que realmente ele perdeu por conta do laudo, ou se você discorda desses 3 pontos, mas deixa alguma coisa ou dá o dislike também, mas faz alguma coisa para poder dar uma moral aqui no engajamento. Fechou? Até o próximo vídeo.